No vasto e indomável palco da natureza, onde a beleza e a ferocidade se entrelaçam em uma dança eterna, esconde-se uma verdade surpreendente. Os predadores mais letais nem sempre são aqueles que esperamos. Esqueça por um instante os dentes afiados de um tubarão branco, rasgando as ondas, ou o rugido imponente de um leão na savana africana. Embora icônicos no imaginário popular como símbolos de perigo, o reino animal guarda assassinos muito mais discretos, mas incrivelmente eficazes, que anualmente ceifam um número de vidas humanas que faria qualquer grande felino ou predador marinho parecer inofensivo. Imagine-se caminhando por uma floresta exuberante, seus sentidos aguçados pela sinfonia da vida selvagem. O que te faria parar? O vulto de um urso? O silvo de uma cobra? E se eu te dissesse que, na verdade, o maior perigo, o mais letal de todos, é algo tão pequeno que mal podemos vê-lo? Essa é a quebra de expectativa que nos propomos a explorar hoje. A maioria das pessoas, ao pensar em animais perigosos, invoca imagens de criaturas grandes e poderosas. No entanto, os verdadeiros assassinos, os que representam uma ameaça constante e global à nossa espécie, são frequentemente os menos óbvios, os que dominam a arte da sobrevivência através de estratégias biológicas e comportamentais que desafiam nossa percepção de perigo. Nesta jornada de descoberta, mergulharemos nos recantos mais inesperados do mundo natural, revelando os animais mais perigosos do planeta. Não falaremos apenas de sua capacidade de causar dano, mas também de sua biologia fascinante, seus métodos de ataque e, mais importante, o impacto que exercem sobre nós, os humanos. Entender esses predadores inesperados não é apenas uma questão de curiosidade. É uma forma de nos conectarmos com a complexidade do ecossistema, de apreciar a delicada balança da vida e de, quem sabe, nos protegermos melhor. Afinal, o conhecimento é a nossa melhor defesa. Como o espectador curioso que você é, prepare-se para ter sua visão do mundo natural radicalmente alterada. Desde os pequenos insetos que transportam doenças devastadoras até criaturas de aparência inofensiva, que escondem uma agressividade surpreendente, cada animal tem uma história de sobrevivência para contar. E algumas dessas histórias são, para nós, contos de advertência. Saber onde reside o verdadeiro perigo pode impactar diretamente nossa segurança e a maneira como interagimos com o ambiente ao nosso redor. Não é exagero dizer que a ignorância pode ser fatal. E para começar a desvendar esses mistérios, vamos direto ao ponto mais chocante. O animal mais letal para os seres humanos em todo o mundo não é um leão nem um tubarão, nem mesmo uma cobra. É algo que pesa menos de 1 grama e que muitas vezes ignoramos completamente: o mosquito. Sim, esse pequeno inseto voador, com seu zumbido irritante e picada coceira, é o verdadeiro campeão da letalidade, responsável por milhões de mortes anuais através das doenças que transmite. Um predador silencioso, onipresente, que nos força a repensar tudo o que sabemos sobre perigo no reino animal. Antes de continuarmos nossa exploração aprofundada desses fascinantes, mas mortais animais, não se esqueça de se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo. O mosquito, esse minúsculo antagonista voador, é um vetor incomparável de doenças que devastam populações humanas há milênios. Não é a picada em si que mata, mas sim os parasitas e vírus que ele carrega de um hospedeiro para outro. A malária, transmitida pelo mosquito Anopheles, ainda hoje ceifa centenas de milhares de vidas anualmente, principalmente crianças na África subsaariana. Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Todas são doenças que carregam a assinatura letal desse pequeno inseto. Seus mecanismos de transmissão são assustadoramente eficientes. Ao se alimentar do sangue, a fêmea do mosquito injeta saliva que contém anticoagulantes e, se estiver infectada, também os micro-organismos patogênicos. Essa relação simbiótica entre o mosquito e os patógenos é uma das maiores ameaças à saúde pública global. Esforços de prevenção, como eliminação de focos de água parada, uso de repelentes e mosquiteiros e o desenvolvimento de vacinas, são batalhas contínuas e essenciais contra esse inimigo invisível, mas omnipresente.
Mas o mundo natural esconde outros perigos que, embora não tão prolificamente letais quanto o mosquito, são igualmente aterrorizantes. As serpentes. Sua diversidade é imensa, e com ela, a variedade de venenos e seus efeitos. Neurotoxinas que paralisam o sistema nervoso, hemotoxinas que destroem tecidos e células sanguíneas, citotoxinas que causam necrose. Cada veneno é um coquetel bioquímico projetado para imobilizar e predar. Espécies como a mamba negra africana, famosa por sua velocidade e veneno neurotóxico de ação rápida, ou o taipan do interior australiano, considerado o mais venenoso do mundo, são exemplos notórios. No entanto, um fato inesperado é que muitas mortes atribuídas a serpentes, especialmente em regiões rurais com acesso limitado a antivenenos, são agravadas pelo medo e pânico. O choque anafilático ou o ataque cardíaco induzido pelo terror podem ser tão fatais quanto o próprio veneno, antes mesmo que este tenha tempo de agir plenamente. A estratégia de caça da serpente é a paciência, o bote certeiro, sua defesa, a intimidação e o veneno. Descendo na escala de tamanho, mas não de perigo, encontramos os escorpiões. Esses aracnídeos noturnos, com seu ferrão curvado e veneno potente, habitam os desertos e regiões tropicais do mundo. Embora a maioria das mais de 2.000 espécies de escorpiões não seja fatal para humanos adultos saudáveis, algumas, como o Titius cerulatus, no Brasil, ou o Androctonus australis, no norte da África, possuem venenos neurotóxicos que podem causar dor intensa, falência respiratória e morte, especialmente em crianças e idosos. Os sintomas variam de dor local e inchaço a taquicardia, convulsões e coma. Os primeiros socorros são cruciais e o antídoto específico é a única cura eficaz. A curiosidade aqui reside no fato de que o medo do escorpião é quase universal, superando muitas vezes o risco real. Sua aparência intimidadora e a reputação de seu ferrão contribuem para essa percepção, mesmo quando a maioria dos encontros não é letal. E no reino aquático, um dos mais belos e traiçoeiros animais é a água-viva, em particular a famosa vespa do mar da Austrália. Longe de ser apenas uma criatura gelatinosa e inofensiva, esta água-viva é um dos animais mais venenosos do planeta. Seus tentáculos, que podem se estender por vários metros, são cobertos por milhares de nematocistos, pequenas cápsulas que disparam veneno ao menor contato. A dor é excruciante, e o veneno, uma mistura complexa de toxinas, pode causar parada cardíaca em minutos, resultando em afogamento ou morte por choque. Suas regiões de ocorrência são águas costeiras tropicais, principalmente no Indo-Pacífico. As consequências de uma picada são dramáticas, e a rapidez da ação do veneno a torna terrivelmente eficiente. Para o espectador, a beleza translúcida desses animais esconde uma capacidade mortal que desafia a compreensão. A natureza, com sua infinita criatividade, nos mostra que o perigo pode vir em todas as formas e tamanhos, muitas vezes disfarçado sob uma aparência que nos engana. Mas a lista de perigos ocultos da natureza não termina por aí. Há animais que, à primeira vista, parecem inofensivos, até mesmo adoráveis, mas que escondem uma agressividade surpreendente e uma capacidade letal subestimada. Um exemplo clássico são os hipopótamos. Com sua aparência corpulenta e comportamento aparentemente preguiçoso na água, muitos os consideram criaturas dóceis. Contudo, esses gigantes africanos são responsáveis por centenas de mortes humanas anualmente, superando até mesmo os leões e crocodilos em algumas regiões. Sua territorialidade é lendária, e eles não hesitam em atacar se sentirem suas crias ou seu espaço ameaçados. Apesar de seu tamanho, são incrivelmente rápidos em terra, podendo atingir velocidades de até 30 km/h, e sua mordida é uma das mais poderosas do reino animal, capaz de partir um pequeno barco ao meio. Para o espectador, a imagem do hipopótamo fofo se desfaz diante da realidade brutal de sua natureza selvagem. E para provar que o perigo pode ser ainda mais discreto, consideremos os caracóis de água doce.
Esses pequenos moluscos que rastejam lentamente em rios e lagos tropicais são hospedeiros intermediários de um parasita microscópico, o xistossoma. Este verme é o causador da esquistossomose, uma doença que afeta milhões de pessoas em comunidades rurais, principalmente na África, Ásia e América do Sul. A larva do parasita, liberada pelo caracol na água, penetra ativamente na pele humana e amadurece dentro do corpo, causando danos graves a órgãos como fígado e intestino. É um inimigo microscópico, com consequências gigantescas e devastadoras para a saúde pública, muitas vezes negligenciado em comparação com predadores mais vistosos. A curiosidade aqui é que um ser tão aparentemente insignificante pode ser o elo crucial em uma cadeia de infecção que causa tanto sofrimento. Até mesmo nossos melhores amigos, os cães, podem representar uma ameaça séria. Não estamos falando apenas de ataques por comportamento agressivo, que são uma realidade dolorosa em muitas comunidades. A principal ameaça reside na raiva, uma doença viral fatal transmitida pela saliva de animais infectados. Embora a vacinação em massa tenha reduzido drasticamente os casos em muitos países, a raiva ainda é um problema grave em regiões onde o acesso à saúde é limitado, causando dezenas de milhares de mortes humanas por ano, principalmente em crianças. Além da raiva, os cães podem transmitir outras doenças zoonóticas, como a leptospirose. A importância da vacinação e da guarda responsável é inquestionável, transformando um potencial vetor de doença em um companheiro seguro. A lição aqui é que mesmo a familiaridade não anula o risco. O respeito e a responsabilidade são fundamentais. Ao final desta jornada pelos perigos inesperados do mundo animal, o espectador deve ter uma visão muito mais rica e complexa da natureza. Recapitulemos. Não são os tubarões ou os leões que lideram as estatísticas de mortes humanas, mas sim o minúsculo mosquito, vetor de doenças. As serpentes com venenos potentes e os escorpiões com seus ferrões nos lembram que o perigo pode ser direto e doloroso. As águas-vivas, especialmente a temível vespa do mar, revelam que a beleza pode esconder uma letalidade instantânea. E quem diria que os aparentemente bonachões hipopótamos ou os lentos caracóis de água doce poderiam ser tão mortais? Até mesmo os cães, nossos companheiros mais próximos, exigem nossa responsabilidade e atenção. A principal lição que tiramos é que o perigo nem sempre está onde esperamos, nem se manifesta da forma mais óbvia. A natureza é um intrincado mosaico de vida, onde cada criatura, grande ou pequena, desempenha um papel. Entender esses papéis, seus comportamentos e suas defesas não é apenas uma questão de segurança, mas de respeito profundo pelo ecossistema. O conhecimento desses animais perigosos, muitas vezes subestimados, serve como um lembrete vívido da fragilidade da vida humana diante da força da natureza. Que esta exploração inspire o espectador a uma pesquisa contínua e um respeito ainda maior pela biodiversidade, e a uma conscientização ativa sobre a saúde pública global. Afinal, quanto mais conhecemos, mais seguros e conectados estamos com o mundo natural que nos cerca.